Bom dia, Maria João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. Eu sou Francisco Gomes, comigo tem o André Ferreira. E estamos aqui mais uma vez para mais um Liberdade de Expressão. Infelizmente, mais uma vez tem que ser gravado. A dar aqui só uma nota em relação ao programa da semana passada. Eu fui para o ar com um pequenino erro, que é normal, tem a ver com as horas de gravação. Nós gravámos aqui ao início da tarde, domingo, a semana passada. E à data, a informação que nós tínhamos é que o suspeito do atentado à marcha LGBT em Berlim estava ainda a ser investigado e a ser procurado pelas autoridades. Ao final da tarde, mais ou menos meio final da tarde, surgiu a notícia que as autoridades tinham encontrado e acabou por ser baleado e morto pelas autoridades. Por isso é que saiu com a nota de nós ainda falarmos da procura por parte das autoridades, mas preferíamos, como é lógico, pelo menos falo por mim, preferia que ele tivesse sido detido, porque acho que na cadeia seria o melhor lugar para cumprir a punição por aquilo que fez. No entanto, infelizmente a realidade não foi possível que isso acontecesse, mas fica aqui esta nota sobre aquilo que aconteceu a semana passada. Continuamos também com uma nota menos positiva, a nota pesada de Franco Baresi, o histórico jogador do AC Milan, que deixou-nos aos 66 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada, é um jogador histórico por tudo aquilo que fez pelo Milan e pela seleção italiana, mas acima de tudo pelo AC Milan, onde passou a sua carreira, onde fez a sua história, e no futebol moderno é muito raro ou praticamente impossível termos histórias destas, e por isso são histórias que fazem do futebol também muito daquilo que ele é, estas histórias daquele jogador com amor incondicional ao clube, hoje não existe. O que é pena, o futebol perde por isso, mas fica aqui a nota de pesar a Franco Baresi, a todos os amigos, a todos os familiares e a toda a família do AC Milan. Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia ouvintes da Rádio Terra Nova. Faço minhas as palavras do Francisco, dar aqui a nota de pesar os pêsames a todos os familiares, amigos e fãs de Franco Baresi. Mais uma vez reforço, deixou-nos cedo demais, e é sempre triste nós trazermos este tipo de temas aqui para o programa, mas é como o Francisco disse, são sempre lindas as histórias dos jogadores que ficam sempre perpetuados ou conhecidos por estar no mesmo clube, ou principalmente num só clube, durante quase toda a sua carreira. E Franco Baresi foi um desses jogadores, e o estilo de futebol dele, acho que quem o viu jogar, pelo menos na altura do seu auge, teve sorte. E fica então aqui as notas de pesar para os familiares, amigos e fãs de Franco Baresi. Como outro ponto prévio, vamos dar agora os parabéns ao Futebol Clube do Porto, que venceu o Torriense por 1-0 na Supertaça Cândido de Oliveira. O Porto conquistou então a 25ª Supertaça da sua história. Portanto, aqui damos os parabéns ao Futebol Clube do Porto por esta conquista, apesar de que todos nós, adeptos de futebol mesmo, adeptos de futebol sem nenhum clube ligado, estávamos a torcer se calhar mais pelo Torriense, porque era aquela surpresa na Supertaça. Acabou por cair para o Futebol Clube do Porto, um justo vencedor, porque marcou o gol solitário que deu então a sua vitória. Portanto, os parabéns ao Futebol Clube do Porto, numa competição que marca então o início da época 2026-2027. E acredito que o Benfica não, o Francisco vai sim daqui a bocado falar do Benfica, porque é sim do início da época, mas vou deixar o Francisco falar disso. Começando por dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto, dizer que eu mantenho a minha ideia de que a Supertaça não é o início da na boa época, é a conclusão oficial da época anterior, porque são os vezes dois candidatos, os dois finalistas da Supertaça só são por causa daquilo que o fizeram na época anterior, e é só um jogo, por isso é a conclusão da época anterior e o início da nova época, mas é a conclusão da época anterior. É um título que nem sequer devia contar para esta época, devia contar na época anterior, mas pronto. Isso é outro tipo de discussão, porque uma competição é só um jogo, para mim faz parte da época anterior, mas deixemos isso para outros tipos de discussão noutras alturas. A dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto pela conquista e dar os parabéns ao Torriense, foi um digníssimo vencido. Este ano teremos Torriense na Liga Europa, pelo menos uma das equipas portuguesas com possibilidade de estar na Liga Europa vai estar de certeza na Liga Europa, já a outra teremos que esperar por aquilo que o futuro lhe reserva. Não vamos falar disso, que é para não dar azar, mas vamos lá ver se o Torrense consegue e se os corações dos portugueses vão estar com o Torrense, como o André disse, o coração dos neutrais estavam com o Torrense. Olá, Senhor Presidente da FIFA. Para a semana falaremos desta tentativa de golpe no Mundial que o Senhor Presidente da FIFA tentou fazer, mas felizmente não conseguiu. Mas para a semana falaremos mais seriamente sobre esse tema. Continuaremos aqui também
infelizmente, e mais uma vez com uma nota não tão positiva, mas tem mais a ver com o Benfica. O primeiro jogo da época do Benfica, no dia 9 de agosto, no domingo 9 de agosto, será a porta fechada na Luz, o jogo contra o Académico Viseu, o recém-promovido Académico. Será à porta fechada, na época 2000, o caso vem de 2022, 2023, e portanto 5 jogos terão, se foram usados por parte de adeptos do Benfica, artefatos pirotécnicos, e a decisão final do tribunal, após esgotar todos os recursos, foi que o Benfica ficaria assim com o jogo à porta fechada, que teria sido condenado. Volto a dizer, estes jogos à porta fechada com o estádio todo não faz sentido, porque normalmente o que o visitante leva com as culpas sem ter feito nada, e nesta altura o Torrense nem sequer disputava a mesma competição que o Benfica, que é outra coisa, mas o facto de uma decisão de 2022, 2023 só ser finalizada e efetivada em 2026 mostra o quão lento a justiça portuguesa é, acima de tudo, a justiça desportiva portuguesa é. Eu dou uma dica ao seu presidente da Federação Portuguesa de Futebol, em vez de andar a mandar bocas por áudios e fazer coisas assim em reuniões esquecidas, use esse tempo para a pesquisar uma coisa chamada Premier League. E como é que eles já funcionam com isto da justiça portuguesa? Fica só uma dica, vamos lá ver o que é que acontece. Se calhar é surpreendido, se calhar é surpreendido. Sim, é um bocado vergonhoso demorar a justiça a atuar durante tantos anos, e lá está, o Académico de Viseu acaba por ficar sem culpa nenhuma no meio disto tudo, um recém-chegado à primeira divisão que e ainda por cima iria começar num dos três maiores estádios, ou neste caso no maior estádio da Liga Portuguesa, que é o do Sport Lisboa e Benfica, com mais lugares, e portanto iria ter uma entrada assim em grande, por assim dizer, e acaba por ter então o seu sonho, entre aspas, barrado por esta entrada à porta fechada. Vai jogar na mesma no Estádio da Luz e acredito que vai ser uma entrada também positiva para o Académico, mas no caso do Benfica, acho que acaba por ser também a permissão deste tipo de entradas destes produtos que acaba por estragar e manchar o futebol. É muito bonito, é verdade, mas quando não magoamos os outros, isso acho que seria o mais importante. E, Sr. Proença, também reveja um bocadinho as suas regras e deixe lá também de fazer, como o Francisco disse, reuniões às escondidas e trate de perceber bem o que é que acontece dentro do futebol. Agora, como outro ponto prévio e um bocadinho mais positivo, vamos dar aqui os parabéns a 13 institutos politécnicos que passam, universidades politécnicas, nesses casos, passaram a partir de dia 1 de agosto. Em causa estão os institutos politécnicos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Cava do Iave, Coimbra, Guarda, Lisboa, Porto Alegre, Santarém, Setúbal, Tomar, Viana do Castelo e o nosso grande Viseu, onde eu e o Francisco fomos formados no Instituto Politécnico, atualmente agora a Universidade Politécnica de Viseu, mas damos aqui então os parabéns a estes três institutos que já há muitos anos vinham a promover este trabalho de universidade, portanto aqui finalmente já a ter o reconhecimento necessário, portanto parabéns então a estas 13 novas universidades. Sim, parabéns a estas 3 novas universidades. Um carinho especial, com certeza, ao IPV, antigo IPV, atual UPV. Vai ser difícil nos habituarmos a isto, mas parabéns a Viseu por esta conquista. Na altura nós andávamos já a falar, havia uns zunzuns nos corredores que isto poderia acontecer, e é um orgulho. Conhecendo os profissionais que lá trabalham, e agora falando um bocadinho mais sério, conhecendo os profissionais que lá trabalham e o trabalho que fazem, apesar de haver críticas, há sempre em todo lado, merece, é um caminho que foi feito com muito trabalho, muito esforço, e merece, e por isso é bom ver o esforço de tantos reconhecido, e por isso é que eu fiz parabéns a todos, especialmente ao Viseu. E desculpa interromper-te, Francisco, mas é engraçado o Instituto Politécnico de Viseu subir para a Universidade e o Académico de Viseu subir para a primeira divisão, os dois no mesmo ano, quando nessa altura já o Académico estava quase para subir e não chegou a subir, portanto, se subirem as duas entidades este ano, acaba por ser também caricato. Sim, não está ninguém preparado para a final da Liga dos Campeões 2027, o Académico Real Madrid. Mas falando mais a sério também, se calhar temos alguém de Viseu na Eurovisão. Uma dica, uma dica. Mas agora, falando mais a sério em relação àquilo que está a acontecer em Ceuta e invasão, como é reconhecida como tem sido falado, ou a passagem de 50 mil imigrantes ilegais da fronteira, dizer que as autoridades espanholas dizem que a situação já está controlada, estou a recomeçar a repatriá-los e que o fato seja feito na maior humanidade possível, e acreditar e confiar na segurança que as autoridades espanholas vão fazer.
Sim, daqui eu só acrescentei a lamentar as perdas humanas, que, peço desculpa a redundância, mas que se perderam com este acontecimento, mas que espero que também que as autoridades espanholas atuem de forma mais correta. Agora, muito rapidamente, e um ponto positivo antes de falarmos do tema que nos traz aqui hoje, vamos falar do Campeonato Mundial de Surf Canino, e só trazemos isto para alegrar também um bocadinho o ambiente aqui no programa. Temos vindo a ter 8 meses aqui um bocadinho extremamente desagradáveis, passando também já agora a referência para o próximo tema. Temos vindo a trazer então esses temas mais pesaditos, mas o surf canino contou com 14 cães que participaram, 14 atletas de quatro patas que participaram na 10ª edição. Nem sabia que já tinham existido mais 9 anteriormente, portanto, dar aqui os parabéns então a quem teve a brilhante ideia de fazer isto e também às milhares de pessoas que estiveram a ver este Mundial de Surf Canino na Califórnia, e espero que os ouvintes vão ver as imagens, porque são de derreter qualquer pessoa que veja os cãezinhos em cima das pranchas. Sim, são imagens que pode haver ataques de extrema fofura e uma nota muito rápida, além de uma nota positiva. Em agosto, uma nota positiva vinda dos Estados Unidos este ano. Nós estávamos realmente preparados para que isto acontecesse, tendo em conta o ano que temos tido em relação a notícias daqueles lados do Oceano Atlântico. E vamos agora passar para o nosso tema. Vamos falar do caso que opôs Joana Marques à atriz Mafalda Matos. O caso aconteceu quando Joana Marques usou o seu extremamente desagradável para falar sobre o extremamente desagradável. O título é a Mafalda Matos e os seus amigos neurodivergentes, em que ela fala da forma como a atriz fala de uma forma tosca e um bocadinho leviana sobre o autismo, que lhe foi diagnosticado de forma recente, diagnosticado palavras de Mafalda Matos. Temos que acreditar na palavra das pessoas neste momento, e o facto é que eu acho que não houve assim tanta gravidade. Houve pessoas ligadas à comunidade autista que ficaram muito incomodadas com aquilo que foi dito. Eu vi o programa e não vi uma piada sobre o autismo por parte da Ana Marta. Ela faz piadas sobre a forma tosca como a Mafalda Matos fala de autismo. Isso não tem nada a ver com o autismo, tem a ver com a pessoa que fala. São coisas completamente diferentes, até porque o facto de Mafalda Matos ter autismo não quer dizer, ou estar no espectro autista, não quer dizer que Mafalda Matos seja a representação de todos os autistas do mundo. Não é assim que funciona, felizmente não é assim que funcionam as coisas. Eu acho que isto aqui é mais uma daquelas coisas que, se Mafalda Matos tem que ficar quietinha e calada, nada acontecia. Houve pessoas que a foram insultar, mas isso a culpa não é de Joana Marques, porque estamos na internet, não é? Por dizer muitas coisas para as pessoas nos irem insultar. Às vezes basta Nem de dizermos um Mafalda dia. Matos, desculpa, também a Sim, culpa também não é dela. sim, não é de Mafalda Matos. Mafalda Matos faz coisas toscas, como muita gente faz na internet. Enfim, e acho que isto foi um exagero absolutamente total. Eu acho que temos que ver as coisas mais leves. O mundo está tão tenso, temos que começar a viver as coisas mais leves. E uma dica para todos os próximos envolvidos, o extremamente desagradável, que é ignorem. Ignorem ou reajam com piada. Vão ver que as pessoas não querem saber. Porque as pessoas normalmente vão incomodar mais quem fica incomodado. Quem diz está a giro, vão ver como é que o público nos vai chatear, porque viu que aquilo não os incomoda de forma nenhuma. Muito provavelmente, e concordo com o que o Francisco disse, mas muito provavelmente as pessoas que estão contra Joana Marques hoje em dia provavelmente eram fãs assíduas de Rui Sinal de Cortes há uns anos atrás, quando ele era supostamente mais famoso do que o que ele é hoje. Mas O André gostava muito do Querido Mudei a Casa, a versão anterior. mas muito rapidamente, acho que Joana Marques não disse nada de muito grave, nem Joana Marques, nem depois as outras duas colegas, a Ana Galvão e a Inês. Lopes, Gon Lopes Lopes Gonçalves, Gonçalves. exatamente, Francisco, obrigado. Inês Lopes Gonçalves, não foi um programa muito pesado. Eu e o Francisco estivemos a vê-lo quando estávamos a combinar o programa e não foi nada assim muito grave. Teve as suas piadas e são meras piadas, e o humor, como toda a gente já o deveria ter interiorizado, não tem limite, e acho que as pessoas deviam se preocupar um bocadinho mais com aquilo que os humoristas dizem, e principalmente em jeito de humor. E dá-me pena este tipo de situação acontecer cada vez mais recorrente, porque hoje em dia já não se pode dizer nada em termos de piada, que já toda a gente fica ofendida e já é tudo o mártir do humor de Joana Marques. Parece que já está toda a gente contra Joana Marques e Joana Marques já não pode dizer nada. Isso chama-se uma coisa que é censura. E eu, se bem me recordo, na altura que as pessoas eram censuradas, era porque não gostavam do que elas diziam e queriam impor as suas decisões e os seus gostos políticos nessas pessoas. E acho que isso não é também o mais correto. Mas espero que Joana Marques, como é óbvio, vai passar por esta situação toda da melhor forma. E Mafalda Matos era só ter ignorado, como o Francisco disse, que não lhe tinha acontecido rigorosamente nada e a vida continuava, ela com os seus vídeos e Joana Marques com o seu programa. E nós também vamos continuar os nossos programas para a semana. Para a semana cá estaremos para trazer mais amizades, para falarmos de mais temas.
temas muito quentinhos e, portanto, se quiserem, apareçam cá para a semana para nos ouvir e por isso a todos, até para a semana. Até para a semana.